Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma formação continuada, né, do programa Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre a Teoria e a Prática, destinado aos professores do ensino fundamental, em formato live, né, intitulada de Apresentação e Estratégias de Implementação do Referencial Curricular Circunstancial de Ciências da Natureza. A equipe de ciências nesse ano de 2021, ela está formada pelas professoras a Kátia Silene Alves Borges, que está nesse momento lá no setor, a Silmara Durval Machado, a Nathalie Rossini e eu, Rezane, né, Steinhaus, que estamos à frente dos trabalhos de ciências, atendendo a todas as demandas de ciências da natureza do primeiro ao quinto ano, em todos os aspectos. A gente sabe de todas as dificuldades que a gente está enfrentando desde o início do ano passado, com relação à pandemia, todos esses fatores, a gente teve que se reinventar em vários aspectos. Por isso, a importância de a gente estar tendo essa conversa mais uma vez, fazer com que os nossos professores consigam alinhar o nosso trabalho juntamente com aquilo que a gente vem trazendo nessa formação, que seria exatamente um outro documento que não substitui o nosso referencial curricular, porém ele vai estar adequado às necessidades nesse momento, que seria o resgate, a trazer um pouco daquilo que o aluno não conseguiu contemplar no ano passado para esse ano. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, assim, desafios nós tivemos e nós vamos continuar tendo, enfrentando vários desafios aí pela frente, várias situações novas. A pandemia ainda se manifesta, né, nesse momento dentro do Brasil e do mundo, de um modo geral, e a gente precisa estar somente se adequando a isso. E somos professores, somos capazes e vamos em frente. Então, a gente consegue resolver todas essas situações, né, Nathalie? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Natália, como a professora Regiane já falou, faço parte também da equipe de Ciências dos Anos Iniciais e sejam todos muito bem-vindos para a nossa formação. Voltando, então, a gente vai dar continuidade, apresentar o nosso intérprete, Marcelo Cavalheiro, que vai estar conosco nesse primeiro momento. Vou falar um pouquinho sobre algumas situações, algumas orientações gerais com relação ao que nós precisamos adequar a partir de agora. E aí, posterior, a Nathalie volta com o fechamento da nossa formação, falando um pouco sobre o novo documento, sobre todos esses direcionamentos que estão postos aí para a gente poder encarar nesse ano de 2021 dentro da REME, né? Principalmente com relação a processo de ensino e aprendizagem. Foram encaminhadas às escolas, no dia 1º de fevereiro, uma CI que fala sobre exatamente a formação, com todas as situações, como que o professor vai participar, como ele vai fazer para depois poder ter o seu certificado de participação, todas essas informações bem esclarecidas dentro dessa CI 27, né, que foi do dia 1º de fevereiro. Então, já está nas escolas, os professores que ainda não tiverem acesso, procurem lá com os seus gestores para poder ficar bem por dentro do que está acontecendo e qual foi o formato das formações desse ano. Pode passar o slide, por favor. Então, vamos apresentar novamente, né, a nossa gestão pública, né, aqui, nosso prefeito municipal, Marcos Marcelo Trade, a nossa vice-prefeita Adriana Lopes, a nossa secretária de Educação, a professora Elza Fernandes, secretária adjunta de Educação, a professora Soraya Inácio Campos, nosso superintendente de Gestão das Políticas Educacionais, o professor Valdir Leonel, e a gerente de Ensino Fundamental e Médio, a professora Mônica de Oliveira Inácio Prestes. Então, essa é a equipe que está à frente dos trabalhos na Secretaria de Educação esse ano de 2021. Como nós já apresentamos no início, né, a nossa equipe de ciências, hoje nós temos um grupo um pouquinho maior e a gente está, assim,
à disposição desde já para atender todas as demandas que dizem respeito às ciências da natureza, do 1º ao 5º ano, e juntamente com a equipe do 6º ao 9º também, porque a gente sempre está fazendo essa troca, conversando a respeito de todas essas situações que diz respeito às ciências de um modo geral. Então, através dessa CI, né, nós temos essas informações com relação à formação. Qual é a apresentação? Qual é a justificativa dessa apresentação, dessa formação? Então, em virtude da situação emergencial da saúde ocasionada pela pandemia da Covid-19, as instituições educacionais têm aderido ao ensino remoto como forma de garantir o acesso à educação a todos os estudantes. Então, por conta dessa situação global da saúde, como a gente vem falando, e dentro da Lei 14.040, né, a gente viu a necessidade de elaborar um novo documento emergencial. Então, a gente, como falei a princípio, o nosso referencial curricular da REME de 2020 é o nosso documento norteador, porém, devido a todas essas situações que vêm acontecendo desde 2020 por conta da pandemia, a gente teve que fazer uma reestruturação, uma readequação dentro desse documento. E, logicamente, contemplando, né, todas as habilidades do ano vigente, ou pelo menos as mais, no nosso ponto de vista, as que são mais prioritárias nesse momento por conta do estudo remoto ainda. Né? Pode passar, por favor. Aí nós elaboramos o caderno de atividades diagnósticas. Qual foi o objetivo desse caderno de atividades diagnósticas? Realizar as adequações, implementações ou complementações de atividades bases, atendendo às necessidades e à realidade dos alunos, visando garantir o quê? A recuperação da aprendizagem e do reforço do ano letivo de 2021. Quando nós sentamos e elaboramos essa caderno de atividades para diagnósticos, a gente pensou com muito cuidado a questão de como esses alunos estão vindo por conta da maneira que foi, por exemplo, discutido e visto qual seria a melhor forma da progressão desses alunos. A gente não sabe como eles estão vindo para o ano seguinte, ou seja, primeiro para o 2º aninho, como que ele vai estar chegando nesse 2º ano, o que ele conseguiu consolidar de habilidades no primeiro, por ter sido totalmente remoto, né, 2020, tivemos só alguns dias de presencial no início do ano, a partir daí totalmente remoto, então a gente tem essa preocupação com relação ao que o aluno vem trazendo de conhecimento, de consolidação de habilidades dentro daqueles conhecimentos. Primeiro aninho a gente fez atividades com conhecimentos prévios desses alunos, porque eles estavam na educação infantil, alguns e nem todos, né? A gente precisa tomar todo esse cuidado quando a gente vai elaborar alguma diagnóstico, algum material para esses alunos. E os objetivos é avaliar a proeficiência desses alunos da REME, por meio da aplicação dessas atividades. Então, a gente vai, através das atividades, vai alinhar a base de reordenação curricular de 2021. A partir daí, a gente vai ver quais são as necessidades prioritárias para a gente poder estar contemplando. E também ele vai estar dando um respaldo ao professor para subsidiar essa reordenação curricular. Então, como que o professor vai conseguir buscar quais as habilidades que realmente são inerentes, importantes nesse momento? O que a criança precisa consolidar ou precisa retomar? Então, essa é a nossa preocupação também com relação ao caderno das diagnósticas. Tá, por favor. Aí, o que vai ser? Qual o período? Qual o período que vai se aplicar, receber de volta, corrigir, fazer a tabulação de dados dessas diagnósticas? Então, do dia 8 a 12 de fevereiro vai ser o período de aplicação. Então, todos os alunos da REME estarão
executando as atividades, realizando as atividades desse caderno de atividade diagnóstica. Do dia 18 e 19 de fevereiro vai ser o período de recolhimento desses cadernos. Então, volta para a escola, e aí a escola entra com a correção e a tabulação dos dados. Então, essa é um cargo, é uma função da escola. A DAB, por meio vai intermediar essa situação, ela vai estar mandando uma planilha, porém, a escola é que vai ver a necessidade de utilizar essa planilha da DAB ou não, porque cada escola tem a sua organização, então eles podem já ter algum documento de tabulação que seja adequado para aquilo, lembrando sempre da questão da realidade de cada escola. A gente sabe que a gente tem em vários aspectos, elas se diferem uma das outras, então, esse resultado ele também ele vai ser diferente dependendo de cada realidade. A partir daí, a escola também ela vai ver quais são as ações para a recuperação da aprendizagem desses alunos. E a gente também tem que saber que está ciente de que a gente não sabe como que vai chegar à escola esses cadernos, essas atividades diagnósticas. Será que foi o aluno que fez? Né? Será que teve ajuda de alguém? Teve condições de realizar? Não teve? Então, aí cabe ao professor, cabe à equipe da escola, para fazer análise dessas situações e ver quais as ações que eles vão programar a partir daí para recuperar a aprendizagem desses alunos dentro da diagnóstica que ele realizou. Pode passar, por favor. Aí a gente tem também, nós estamos elaborando, na verdade, os cadernos base. Então, quais são os objetivos do caderno base? Dar subsídios básicos, ou seja, a gente vai encaminhar um caderno com atividades e a gente está fazendo uma análise bem criteriosa com relação às habilidades. Ou seja, a gente lá no documento circunstancial, que depois a professora Nath vai falar, ela vai esclarecer direitinho por que só algumas habilidades estão no documento circunstancial e não todas. Primeiro que nós não vamos ter esse tempo para poder retomar as habilidades do ano anterior e trabalhar também as habilidades do ano posto, ou seja, do ano vigente. Então, a gente precisa tomar todo esse cuidado. E as atividades para esses cadernos base, elas vão estar voltadas exatamente para essas necessidades, né? Lembrando que o referencial curricular da REM é o nosso documento norteador, é ele que vai dar todo o direcionamento para o nosso trabalho, para todo esse processo, né? Aí, na última live que nós fizemos, no ano passado, quando a gente falou sobre o referencial, nós falamos também a respeito de como que estão postas essas habilidades. A gente sabe que as ciências traz, primeiro aninho, são somente 7 habilidades dentro das 3 unidades temáticas. Só que, aí o professor olha, mas só 7 para trabalhar durante o ano todo, são poucas. Na verdade, cada habilidade, ela se desmembra em várias outras habilidades. Essas outras habilidades, elas precisam fechar essa ideia de que a habilidade maior, ela precisa ser consolidada durante o ano letivo. E não somente naquele momento ou naquela determinada atividade ou determinado conteúdo. Então, esse desmembramento das habilidades faz com que a gente consiga contemplar a habilidade maior, que é a que está posta no documento. Então, isso é sempre bom a gente estar voltando a falar, retomando essa conversa a respeito dessa importância com relação ao documento e as habilidades que estão trazidas nele, né? Aí tem esse documento que é o referencial circunstancial, que vai trazer algumas das habilidades, como eu falei antes, a gente precisa estar bem atenta a isso. Isso não quer dizer que eu vou pegar esse documento emergencial circunstancial, né, o curricular circunstancial, e vou esquecer do nosso referencial curricular, que é o documento norteador. A gente não pode fazer isso.
Aí temos as atividades estratégicas, os conhecimentos básicos, como eu já disse, para chegar a esse aluno e ele realmente consolidar essas habilidades. Pode passar, por favor. Aí, nós, enquanto técnicos e equipe da CEMED, da GFEM, nós estamos elaborando o caderno base, que são os que estarão indo para as escolas, né? Não sei, a gente ainda não sabe como que vai ser a questão de prazos, quais os prazos que estarão indo, mas a gente vai fazer a elaboração dos cadernos base de atividades dentro do documento. Mas aí entra o papel do professor. Qual é o papel do professor nesse caso? Né? Atividades complementares. Existem realidades e realidades. Nós vamos encaminhar um determinado número de atividades dentro de cada área de conhecimento. Porém, isso não quer dizer que o aluno vai trabalhar só aquelas atividades. Aí o professor vai ver. Tem alunos que eles são mais hábeis, mais ativos, mais rápidos, eles precisam de outras atividades para estar contemplando, para estar realizando, para poder, com relação ao tempo e com relação ao aprendizado. Tem outros que são um pouco mais lentos, precisa de um olhar diferenciado. Então, esse é o papel do professor nesse momento. Atividades complementares dentro de cada um dos cadernos e dentro de cada uma das suas realidades, dependendo de cada aluno, dependendo de cada escola, então ele vai determinar isso. Além das atividades complementares, o professor tem as videoaulas, tem os áudios que ele pode estar entrando em contato com seus alunos, tem as aulas gravadas da TVM, que também ajuda bastante, a gente sempre traz dentro do referencial curricular, a gente busca sempre aqueles conteúdos que chamam a atenção dos alunos, que vão contribuir de alguma forma. Os professores que gravam as aulas, eles vêm munidos de informação, de material concreto, então são aulas que realmente contribuem muito. O professor pode estar utilizando isso também para melhorar aí, para ampliar aí o seu acervo de atividades que ele pode estar trabalhando. As plataformas digitais, que nós precisamos nos adequar a essa nova fase aí, a nossa nova era, né? Durante e pós-pandemia, então é algo que ele veio por uma necessidade e a gente acredita que isso vai ficar para todo sempre, porque são pontos positivos com relação a esse processo de ensino-aprendizagem, que são essas plataformas digitais, os aplicativos, as redes sociais. Lembrando que quando a gente utiliza alguns desses recursos, a gente precisa tomar todo cuidado com relação de onde vem, a gente precisa conhecer o material, não pode colocar qualquer coisa lá para o aluno, eu baixei lá da internet, vou colocar, eu não analisei, eu não sei de onde veio. Então, isso é bastante importante, é muito importante que o professor ele conheça aquilo que ele está levando para o seu aluno de forma ampla, nada de olhar por cima, né? De repente um vídeo, já aconteceram casos de colocar um vídeo para a criança, o professor não conhece o conteúdo do vídeo e o vídeo não é adequado para aquela faixa etária. Então, esses cuidados precisam se ter sempre, né? Livro didático, também nós estamos, assim, com bastante cuidado com relação ao livro didático, para levar atividades que estejam no livro didático, nesse momento, nos cadernos base. Por quê? Porque é um dos recursos. Muitas vezes as crianças não têm outro recurso que não seja o livro didático. Então, ele precisa estar, ele não pode ser a única ferramenta, o único instrumento, mas ele é um dos instrumentos que contribui para o processo de ensino-aprendizagem. Os cadernos escolares, o professor cobrar, leitura. Por que eu não posso, durante uma aula de vídeo, né, no WhatsApp ou em alguma desses aplicativos, pedir para que a criança faça a leitura de algum trecho, de algum texto, do outro lado da tela? Isso seria uma forma de fazer com que a criança ela mostre para o professor o que realmente ela está conseguindo consolidar e avançar aí nesse período. Né? Então, os cadernos, pedir os cadernos, olhar através
do vídeo, né, de uma ligação, conversar com os pais a respeito disso. Então, esse é o papel do professor nesse momento. E os materiais explicativos. Ciências, a gente pode trabalhar muita experimentação. Então, o professor pode fazer uma atividade, gravar um vídeo, onde ele está mostrando alguma experimentação que a criança possa fazer em casa, dentro de todos aqueles critérios de cuidado, de utilização de materiais que não sejam perigosos para a criança, é algo que seja acessível a todos os seus alunos, né? Eu não posso colocar lá uma experiência onde a criança não tenha esse material, não tenha acesso. Então, hoje a gente tem uma vasta galeria aí de informações a respeito de materiais recicláveis. Então, tem várias coisas que as crianças podem realizar em casa, com a ajuda de alguém, e que não precise ter custo, né? Tirar do bolso, o pai às vezes não tem outra forma, né? Tirar do bolso para poder cobrir determinadas atividades. Então, esses cuidados os professores precisam ter, né? Aí entra o controle e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. Isso também é papel, é função do professor. Ele precisa anotar, ele precisa ver o andamento daquele determinado aluno. Ah, esse está conseguindo avançar, o outro não está conseguindo, parou, estagnou. O que, que eu devo fazer com esse outro aluno que não consegue seguir adiante? Quais as atividades, quais os recursos que eu preciso ter para esse aluno? Então, através desse registro, através desse controle, o professor ele consegue fazer com que esse processo ele realmente seja positivo. Registros não é só na oralidade que a gente trabalha com a criança nesse momento, a gente precisa de registro, seja o caderno de atividades, seja o caderno do aluno, seja um vídeo que a criança mande de retorno para o professor, onde ele realizou as atividades, onde ele fez uma experiência que foi bacana, né? Tomar muito cuidado com aquilo que se propõe nas atividades, assuntos que são um pouco polêmicos, né? A gente precisa tomar esse cuidado porque a gente não sabe como que vai ser lá na casa dessa criança, quem está lá, qual a interpretação que os pais ou que o responsável vá fazer dentro de determinados assuntos. Então, as atividades precisam também ser bem observadas, bem analisadas antes de encaminhar para essas crianças. E aí tem os encaminhamentos, né, a partir dos registros, encaminhamentos para a equipe técnica, onde vai, se necessário for, alguma ocorrência, alguma situação, o aluno não está participando, faz tempo que não está entrando nos canais que são utilizados pelo professor para chegar até esse aluno, não está mandando o caderno de atividades de volta para a escola, a gente precisa saber o que está acontecendo com esse aluno, para não chegar no final do período, no final do bimestre, no final do ano, e aí ter que correr atrás para ver o que aconteceu com esse aluno. Então, o aluno faltou, é responsabilidade do professor, sim, fazer esse registro, esses encaminhamentos para as equipes que são responsáveis em buscar respostas para essas situações. Então, isso também é um papel do professor, né? Então, além disso que a gente citou, tem vários outros caminhos que podem ser utilizados para trabalhar aí esse novo documento dentro das atividades propostas pelo caderno e dentro daquilo que o professor também vai complementar para chegar a um resultado positivo com os seus alunos de um modo geral. Assim, resumindo, né? Cada um de nós, nesse momento, tem uma função importantíssima nesse processo de ensino e aprendizagem. O aluno tem a sua função, os pais têm a sua função e responsabilidade, nós, enquanto técnicos, também, e os professores, gestores das escolas também. Então, a gente precisa deixar isso muito bem claro, né? E assim, a gente vai conversando, a gente fica à disposição, né, para esclarecimentos a respeito disso. E agora eu passo a fala para a Nath, né, para a Nathalie, e ela vai falar um pouquinho sobre esse documento e como ele foi estruturado. Olá, professores. Então, agora, nesse próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso novo documento
que é intitulado Referencial Curricular Circunstancial. Ele é de Ciência da Natureza do 1º ao 9º ano e foi elaborado exclusivamente em 2021. Mas, antes disso, nós vamos relembrar um pouco, no próximo slide, lá em 2019, nós elaboramos a equipe de ciências da GFEM-CEMED, junto com a participação dos professores de ciências da REME, tanto os pedagogos que ministram ciências para os anos iniciais, quanto os biólogos que ministram a disciplina de ciências para os anos finais, o nosso referencial curricular de ciências, que está disponível na sua versão preliminar. Ele é o documento orientativo em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, como subsídio teórico e metodológico para a elaboração dos planejamentos e estratégias de ensino de ciências da natureza. Próximo slide, por favor. Então, esse documento, ele deve servir de base ainda nesse ano, pois ele possui várias metodologias de ensino que podem ser utilizadas. Mas, nesse novo documento, que é o Referencial Curricular Circunstancial, ele foi elaborado por conta dessa necessidade de adequações das nossas propostas educacionais devido ao contexto da pandemia e dos desafios decorrentes dela, certo? Bom, nesse slide aí que está aparecendo para vocês, tem o novo documento e tem o link para vocês acessar, ok? No próximo slide, tem o blog da GFEM, onde nós temos o referencial curricular da rede, que está na versão preliminar. Então, os dois documentos vocês conseguem acessar. Depois, nós disponibilizamos esses slides para vocês. Próximo. Bom, quais são os objetivos desse novo documento, do Referencial Curricular Circunstancial para esse ano de 2021? Primeiro, garantir e proporcionar aos estudantes a retomada de alguns conhecimentos que são considerados estruturantes para o desenvolvimento das habilidades que são indicadas para o ano vigente. E também assegurar aos estudantes a compreensão dos conhecimentos propostos, pressupondo a atenuação, a minimização das dificuldades no processo de ensino-aprendizagem em virtude dos desafios logísticos que nós temos, né? Nós sabemos que a nossa cidade é muito grande, nós temos diversas realidades. Então, no ano passado, em 2020, tivemos um curto período de aulas presenciais e o restante foi todo remoto. Por isso, nós sabemos que alguns alunos conseguiram acompanhar, desenvolver as atividades, mas outros acabam não tendo condições, às vezes não têm um bom acesso à internet ou um computador, acaba mexendo só pelo celular, com memória limitada. Então, nós tivemos essas diversidades, certo? Próximo. O nosso novo documento, embora ele esteja um pouco mais enxuto, mais curto, foram mantidas as mesmas propostas do referencial curricular, sendo que lá nas habilidades e os objetos de conhecimento, eles são provenientes da BNCC. Então, na hora de elaborar, de planejar a sua aula, não é necessário pegar a BNCC toda vez. Você pode acompanhar tanto pelo referencial curricular, quanto pelo nosso novo documento, que é o referencial circunstancial, certo? E as implicações socioambientais e as recomendações também são lá do documento que nós elaboramos em 2019, também estão nesse documento de 2021, e elas foram inseridas num processo coletivo de elaboração, para preencher algumas lacunas de conceitos. Próximo. As unidades temáticas que perpassam do 1º aninho até o 9º ano são 3. Terra e Universo, que aborda os conceitos de astronomia e de geologia.
Vida e Evolução, que aborda os conceitos da própria biologia, e Matéria e Energia, que estuda conceitos de química e de física. Próximo. Bom, nós sabemos que dentro do componente curricular de Ciências da Natureza, os conteúdos, as habilidades, de um ano letivo para o outro, eles não apresentam, na maioria dos casos, uma continuidade ou uma sequência lógica. Então, existem algumas lacunas, o que torna muito importante o estudo das habilidades e o planejamento dos saberes que são sugeridos para cada um dos anos, né, com o objetivo de mobilizar os conhecimentos prévios dos estudantes e a retomada de assuntos que vão permitir a evidenciação de algumas relações entre os temas ensinados. Então, na hora que nós fomos sentar para elaborar, a equipe de ciências dos anos iniciais e dos anos finais se reuniu e elaborou o referencial curricular circunstancial. Nós sabíamos que não teria como colocarmos todas as habilidades do ano anterior com todas as habilidades do ano vigente. Não daria tempo de trabalhar todas as habilidades. Por quê? Porque nós temos que trabalhar de forma que o aluno desenvolva essas habilidades. Então, uma habilidade, ela pode demorar 2 semanas, ou enquanto outra demora 1 mês para a gente conseguir trabalhar os conceitos para que ele consiga desenvolver. Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos algumas habilidades do ano anterior e algumas habilidades do ano vigente e colocamos num ano só, certo? Assim, é possível trabalhar, né, retomar alguns conteúdos e trabalhar outros conteúdos do ano vigente. Nós sabemos que todas as habilidades são importantes, mas como é um período atípico, nós tivemos que fazer uma seleção, ok? Próximo. Nesse quadro, nós temos as habilidades que foram indicadas, que estão nesse referencial curricular circunstancial. Então, ele está lá do primeiro aninho até o 5º ano. Nós temos em azul habilidades de Terra e Universo, em verde habilidades de Vida e Evolução e em laranja as habilidades de Matéria e Energia. E as linhas tracejadas, elas indicam relações diretas, né, de conhecimentos entre as habilidades de um ano para o outro ou de um mesmo ano. Então, nós fizemos essa tabela para que vocês possam ter uma visão macro de todas as habilidades que estão no novo documento e a relação que elas têm. Então, é possível observar que muitas habilidades, elas não vão ter relação direta de um ano para o outro, certo? Próximo. Os quadros no nosso referencial curricular circunstancial, eles vão seguir a mesma proposta do nosso referencial curricular. Mas eles vão levar em conta, como eu disse, 2 anos, o ano anterior, 2020, e o ano vigente, 2021. Ele é de caráter emergencial e opcional para esse ano de 2021. No próximo slide, nós temos um exemplo de um quadro que é, nesse caso aqui, para o 2º aninho. Então, na primeira coluna, nós temos as unidades temáticas. Então, tem ali Terra e Universo, Vida e Evolução, eu já vou mostrar a próxima daqui a pouco. Na segunda coluna, estão os objetos do conhecimento do ano anterior. Na terceira, são as habilidades referentes a esses objetos do conhecimento do ano anterior. Então, nesse caso, nós pegamos algumas habilidades lá do primeiro aninho para poder trabalhar no 2º ano, certo? Para os alunos que estão matriculados no 2º ano, agora nesse ano de 2021. Na quarta coluna, nós temos objetos do conhecimento do ano vigente, que se relacionam às habilidades indicadas lá do ano vigente. E na última coluna, lá da direita, são as noções e conceitos e as implicações socioambientais, conforme o referencial também. Nesse caso, estão juntas tanto as noções e conceitos, que são das habilidades referentes ao primeiro ano,
quanto às noções e conceitos que são referentes às habilidades do segundo ano. A mesma coisa com as implicações socioambientais, certo? Então, por exemplo, lá na nossa avaliação diagnóstica, a avaliação diagnóstica do segundo aninho, ela vem com habilidades que foram indicadas lá do primeiro ano, né? Então, vão estar atividades relacionadas a essas habilidades do primeiro ano para os alunos do segundo aninho desenvolverem. E na nossa atividade, nosso caderno base, estará ali, nesse caderno base 1, a primeira habilidade de Terra e Universo do segundo aninho, que vai ser a habilidade que está na terceira coluna, ok? Então, é essa atividade que vem nessas questões do caderno base 1. E assim vocês vão seguindo. Nós indicamos começar do macro, que é Terra e Universo, no primeiro bimestre, passar por vida e evolução durante o ano e finalizar no micro, que é matéria e energia, no final do ano. Por isso que a nossa atividade lá do caderno base, ela começa com a habilidade indicada do ano anterior, ali no caso do segundo aninho, né? São essas atividades. Depois nós vamos passar para a habilidade indicada do ano vigente ali de Terra e Universo. Depois que nós trabalharmos essas habilidades, nós vamos para as habilidades do ano anterior de vida e evolução. E assim sucessivamente. Bom, aqui tem a continuação, né, do nosso quadro do segundo ano. Na última linha, nós temos as recomendações para cada uma das unidades temáticas. Nós colocamos aqui várias sugestões de metodologias, de jogos, vídeos, né, para o ensino remoto, inclusive, para poder auxiliar vocês, que são pedagogos, e ministram as aulas de ciências da natureza para os anos iniciais, certo? Mas relembrando também que no nosso referencial, que está na versão preliminar, que foi lançado no ano passado, de 2020, lá nós temos também outras recomendações. Bom, nós estaremos sempre à disposição de vocês. Aqui está o nosso telefone para contato, nosso e-mail de ciências dos anos iniciais. Tem o blog da GFEM, onde vai estar disponível o referencial curricular e o referencial circunstancial também. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estaremos, a equipe toda, né? Agora nós estamos com uma equipe mais ampla, com 2 professoras contribuindo com a gente, né? Então tem eu, a professora Rejane, a professora Kátia e a professora Silmara, todas à disposição para poder auxiliar vocês. Muito obrigado e até a próxima. Agradeço também a participação de todos os professores e já nos colocamos à disposição mais uma vez para quaisquer situações, dúvidas, contribuir com o trabalho de ensino e aprendizagem, com todo esse processo aí na escola, pode contar com a gente está lá para essa função mesmo. Esperamos, com essa formação, ter esclarecido algumas dúvidas, né? Mesmo porque tem alguns professores que estão chegando agora, então ainda não estão por dentro de tudo que acontece, então é uma forma da gente chegar até vocês para esclarecer essas dúvidas. Só um gancho com relação às complementares, levar bastante a sério a questão do critério dos direitos autorais, dos vídeos, dos materiais que estão sendo pesquisados e que vão ser postos para esses alunos. Então, esse cuidado a gente precisa ter constantemente. Do mais, agradecemos de coração a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Nossa, muito obrigada ao nosso intérprete também. Obrigada, Marcelo. Obrigada a toda a equipe aí da produção. Tchau, gente. Obrigada.